Professor, mas você acabou de me mostrar que o número, no caso aí decimal exato, ele pode ser representado por uma fração, né? E não pertence ao conjunto dos inteiros. Então, se não pertence ao conjunto dos inteiros, também não vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Isso daí é óbvio. Mas vai ter que pertencer a algum conjunto. Que conjunto é esse? Aí vamos entrar nesse assunto, né? Que é o conjunto dos números. Olha aí, ó. Conjunto dos números racionais. Opa, beleza. Conjunto dos números racionais, que vai ser representado pela letra R, não racionais pela letra Q. Essa letra é a primeira letra da palavra quociente, olha só. Q de quociente, vamos botar aqui a palavra quociente. E quociente vem de uma divisão. Pertence a esse conjunto. Então, ao acrescentarmos as frações não aparentes positivas e negativas ao conjunto dos inteiros, obteremos o conjunto dos números racionais Q. Assim, por exemplo, são números racionais. Eu posso pegar um número qualquer, por exemplo, o número 2, e representar por uma fração. 8 divide por 4, que dá 2. Ou também 4 divide por 2, que dá 2. É apenas uma representação. Então, se eu pego um número e represento, né, na forma P sobre Q, onde Q, galera, sempre vai ter que ser diferente de zero, aí eu estou falando dos conjuntos dos números o quê? Racionais. É essa chavezinha aqui que manda. Se eu posso representar dessa forma aqui, onde P vai pertencer ao conjunto dos inteiros, Q também vai pertencer ao conjunto dos inteiros, e o Q vai ter que ser diferente de zero, como eu havia dito. Observe que todo número racional pode ser escrito dessa forma aqui. Acabou. Conjunto Q dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Professor, mas eu tenho uma raiz quadrada, por exemplo, de 9. A raiz quadrada de 9, vimos que pode ser mais ou menos 3. Né? Porque nós podemos ter raiz de 3 ao quadrado, né? Que isso aqui é a mesma coisa que 9, e também raiz de menos 3 ao quadrado, que também é raiz de 9. Ambos aqui serão raízes de 9. Por isso que o resultado é mais ou menos 3. E esse resultado mais ou menos 3 aqui pertencerá ao conjunto dos inteiros. E eu também poderia até representar isso aqui em forma de fração. Simbolicamente, representamos assim. X tal que x, qualquer elemento. X vai ser escrito na forma P sobre Q, com Q pertencente aos inteiros, P também pertencente aos inteiros, né? E Q diferente de zero. Pode ser escrito dessa forma tranquilamente. Essa restrição, Q diferente de zero, é necessária, pois essa divisão P sobre Q, né, tem significado de B não for zero. Só tem significado, porque senão vai ser impossível. A gente não tem P com denominador zero. Isso aqui não existe, né? É indeterminado, não existe, né? Então, muito bem. Em forma de diagrama, a gente acabou de ver. O conjunto dos números naturais é o primeiro de todos. Vou desenhar aqui, esse lado aqui pequenininho. É o primeiro de todos. Vou botar aqui pequenininho. Conjunto dos números naturais. N de naturais. Depois, vimos que apareceram os números negativos. Conjunto dos inteiros, que é o Z. E, por fim,
o conjuntão maior, que acabou de aparecer, que é o conjunto dos números racionais. Números fracionários começam a aparecer. Ah, professor, mas tem dízimas que eu posso transformar em fração? Sim. A gente vai estudar isso separadamente. Eu tenho, por exemplo, 0,333, que é uma dízima periódica simples, né? Que eu posso transformar como 3 sobre 9. Nesse caso aqui, que é a mesma coisa que 1/3, simplificando. Ah, professor, então, certamente os decimais exatos, né? Vamos botar os exatos, 0,3. Tu vê que não tem um sinalzinho de infinito, então é um decimal exato. Ele é representado também na forma de fração, 3 sobre 10. A gente vai estudar isso aí separadamente, ok? Então, professor Claudão, agora, com os números racionais, podemos efetuar divisões que eram impossíveis só com os números inteiros? Você lembra que a gente falou que era impossível? Né? Que eu cheguei para você e falei que menos 7 dividido com mais 2, né? Vou botar dentro do parênteses. Com mais 2, ele não pertencia aos inteiros, porque era impossível. Mas agora é possível. Que vai dar o quê? Menos 3,5, que é um número decimal exato. E decimal exato, acabamos de ver, eu consigo transformar numa fração P sobre Q com Q diferente de zero, que é o caso de menos 7 dividido por 2. Se eu consigo, então ele vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Não vai pertencer aos inteiros e muito menos aos naturais. Portanto, vai pertencer aos racionais. Opa, então agora fechamos. Conjuntos racionais. Soma, né? No caso, adição, subtração, multiplicação, divisão, todas as operações com racionais acontecem numa boa.